Eu estou aqui no bairro da Penha, no subúrbio do Rio de Janeiro. Na verdade, eu estou na Igreja da Penha, né? A Igreja da Penha é um símbolo do subúrbio carioca. É possível ver a Igreja da Penha em vários pontos, por exemplo, na linha vermelha, quando se passa, que é caminho que liga a cidade ao aeroporto do Galeão, né, o aeroporto da cidade. Ela aparece, né, em muitos pontos da cidade, porque ela fica num rochedo, ela fica numa pedra bem no alto. Então, estou aqui para contar um pouquinho da história da igreja. Essa igreja aqui, ela guarda muito da minha infância, né, porque eu passei muito da minha infância aqui. E eu vou contar um pouquinho da história para vocês. A construção da primeira ermida data de 1632. Disse que o capitão Baltazar Cardoso, que era proprietário de terras aqui, né, na região, ele veio verificar as plantações na época e ao chegar aqui ele se deparou com uma cobra. Então ele pediu intercessão, acreditava muito em Nossa Senhora da Penha de França, e ele pediu a intercessão dela e nesse momento aparece um lagarto, né? E com o aparecimento desse lagarto, esses animais travam uma briga e ele consegue sair salvo dessa situação. E aí é considerado um milagre e tudo mais. E aí, em agradecimento, ele funda, né? Ele cria essa ermida e a igreja ela passa por reformas, né? Durante vários anos, até porque ela é de 1632. E a imagem da santa, né? Ela revela um pouco dessa história, porque aos pés dela tem o lagarto e tem a cobra. Bom, para acessar o santuário, que é aqui em cima, tem uma escadaria com mais de 365 degraus, mas também tem um elevador que fica aqui ao lado. Né? E tem uma fila ali enorme, porque há muitos idosos, né, para pegar o elevador, mas é possível acessar, né, o topo da basílica por esse elevador ou por essa escada onde nós estamos. A igreja sempre foi conhecida por suas festas que acontecem no mês de outubro, né, e durante todo o mês, e essas festas datam do século XVIII. Consoladora, Bom, o interior da igreja ele é bastante decorado, né? A igreja não é muito grande, mas ela é bastante aconchegante. Há bastante trabalho em estuque, as janelas são emolduradas e todo o seu entorno é o panorama da cidade do Rio de Janeiro. É possível ver aqui de cima o panorama da cidade do Rio de Janeiro. Lendo um pouco sobre a história, né, da igreja, é possível observar que, a princípio, a festa contemplava apenas a colônia portuguesa. Mas depois, com o ramal ferroviário, que foi criado aqui para Penha em 1886, a comunidade negra carioca conseguiu participar, conseguiu frequentar o santuário. E eu trouxe essa visita, né, a gente está fazendo esse vlog aqui, porque Raul Pompeia escreveu um pouco sobre a Igreja da Penha, a festa da Igreja da Penha, uma de suas crônicas. E essa crônica foi publicada em 4 de novembro de 1888. Bom, é importante falar que Raul Pompeia, ele é autor de O Ateneu. Ele nasceu em 12 de abril de 1863 em Angra dos Reis. Possui uma vida agitada, ele tinha, né, algumas inimizades. Conta-se também que ele tinha algumas crises depressivas e ele se suicida em 25 de dezembro de 1895, dia de Natal. Ele estudou no Colégio Pedro II, fez faculdade de Direito, né, em São Paulo. Também conta-se que ele foi transferido, ele e uma turma de 90, porque ele era abolicionista e também lutava pelas causas republicanas. Então, disse que
transferiram um grupo de 90 pessoas, incluindo ele, por conta desses ideais. Então ele foi transferido para Recife, ele concluiu a faculdade de Direito na faculdade de Recife. Ele escreveu contos, crônicas, folhetins, e lendo a sua biografia a gente percebe que ele era bastante exigente consigo mesmo. E ele transitou pelo desenho, pela pintura, pela escultura e, claro, ele batalhou politicamente pela causa da abolição da escravatura e pela causa republicana. O que aconteceu com Raul Pompeia? Como ele estava envolvido, né, com esses movimentos abolicionistas, o movimento republicano, ele foi vendo aqui no Rio de Janeiro a expansão da cidade, o que para a época trazia uma dimensão um pouco ameaçadora, porque os lugares ermos eram considerados lugares inseguros, e os lugares com pessoas eram considerados mais seguros. Isso chama a atenção de Raul Pompeia, porque com o crescimento populacional, né, com essa explosão demográfica que a cidade teve, o número de indivíduos de origens diferentes, né, que se atritavam na cidade era muito maior. E isso gerava muito conflito. E ele assiste a tudo isso, né? Ele observa tudo isso, todo esse crescimento populacional. E aí, nesse viés, as festas populares assustavam pela quantidade de gente, né? Que ele considerava que essa massa estava alheia às questões políticas. Então ele fez uma crônica, e nessa crônica ele fala um pouco sobre a festa da Penha, que é exatamente essa quantidade de pessoas, essa massa, né, que participava. É uma crítica, é uma preocupação, mas que legítima para o seu tempo. No domingo, a gentinha miúda da cidade moveu-se em romaria ao outeiro da Penha, distante algumas léguas daqui para as bandas do norte. E partem os romeiros, os da Estrada de Ferro sofrendo ainda a baldeação, em São Francisco Xavier, para a Estrada de Ferro do Norte. A Penha é um povoado miserável de alguns casebres que se desmancham em pé, situado em uma várzea arenosa de beira-mar. Um semicírculo de morros volteia sobre o horizonte, por um lado, oferecendo espaços, através da vegetação, nodosidades redondas de pedras ásperas cor de cimento, como cachoeiras enormes sem água. Em frente, devassa-se a Guanabara azul.
Antes da ermida, há uma comprida ladeira, depois uma escada de 365 degraus talhados na rocha. Pelo extenso caminho distribui-se o povo. Os que sobem levam imensas velas de promessa, ou formas de cera lembrando enfermidades curadas. Os que descem trazem registros em rolo atados ao chapéu e vêm condecorados de medalhas e pequenas cruzes ou corações de papelão dourado com uma imagem da santa no meio, de trás de um vidro. Entre os que sobem, há fanáticos que vão de joelhos, mulheres amparadas pelas filhas ou pelo marido, um velho gordo ou inchado que mal poderia subir de pé, amparado por duas moças. A igreja é simples e asseada. A sua construção data de longe, do passado obscuro da tradição. Foi reconstruída entre 12 de abril de 1870 e 13 de maio de 1872. Famílias, magotes de amigos, acomodam-se através do campo, organizam-se em banquete, confundem-se à vista feições, sexos e idades. No agrupamento desordenado das roupas, sobre a erva, sob o esplendor difuso do sol. Depois da refeição, vêm as danças e os cantos, um delírio de samba e fados, modinhas portuguesas, tiranas do norte. Entretanto, transitam de permeio grupos carnavalescos dos mais valentes, romeiros enroupados à fantasia, zabumbando Zé Pereira, bimbalhando ferrinhos, arranhando guitarras, guinchando sons, impossíveis de requinta e gaita. As praças de polícia montada circulam, caracolando erguendo turbilhões de pó. O sol, por entre as cordas de bandeiras e lanternas, vem ferir a terra e eleva-se na poeira fulgente como um nevoeiro de cal. O ar queima. Pessoal, também é importante destacar que essa veneração à Nossa Senhora da Penha, né, de França, ela surge em Salamanca, na Espanha, e claro, né, vai para Portugal, isso eu estou falando no século XV, né, estou me referindo ao século XV, e isso vem, né, desaguar no Brasil, obviamente, principalmente com essa lenda, né, com essa crença, com esse milagre, segundo os católicos, da questão de Baltazar, né, com a cobra, com o lagarto, e na imagem da Nossa Senhora da Penha, né, é possível ver Baltazar, ver a cobra, ver o lagarto, ver esse simbolismo católico na imagem da Nossa Senhora. E uma outra coisa também legal de destacar é que a simbologia católica, né, do alto, né, da colina, da proximidade aos céus, né, são 111 metros. A igreja fica erigida, né, numa altitude de 111
está abraçada agora, né? Não mais por aquela descrição vazia, daquela descrição que Raul Pompeia faz, mas a gente pode verificar agora esse abraço da cidade, do Complexo do Alemão. Quando eu morei aqui na Penha, era apenas a Vila Cruzeiro, o Grotão e o Morro da Caixa d'Água. Isso é o que eu tenho de memória de criança. E agora isso se fundiu e nós temos o Complexo do Alemão, né? Daqui aos pés da igreja, aqui envolvendo a igreja. Vocês conseguem ver o nome aqui? Parque Xangai. Frequentei muito quando eu era criança, vínhamos muito para cá. As caveirinhas do Parque Xangai estão mais ali acima, que era meu apelido quando eu era pequena, que meu irmão colocou. Que é na entrada mesmo do acesso à Basílica, aqui na Penha.